Presidente Bruno Araújo, muito obrigado pelo senhor ter atendido o pedido de entrevista à tribuna. Agradeço sua participação. Eu queria começar tocando num assunto que vem pautando toda a imprensa desde ontem. Eu queria ouvir sua análise sobre a questão da reportagem do Estado de São Paulo, que noticiou uma suposta ameaça do ministro da Defesa com relação às eleições. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, só o fato de especular sobre o tema é algo que não faz bem à democracia brasileira. Eu preferia que esse tema não fosse tratado. Eu acho que até o campo da especulação é ruim. A democracia brasileira, e aí voltando para startando a resposta, a democracia brasileira ela está madura o suficiente para passar muito longe de qualquer ruptura, inclusive de até especular sobre o tema. Eu prefiro ficar no momento com o desmentido do ministro da Defesa e com o desmentido do presidente da Câmara em relação ao assunto tratado, mas sempre vigilante, extremamente vigilante. Como disse, o grau de maturidade das instituições nossas, além de estarem protegidas em relação a qualquer tipo de ruptura, não permitem nem a especulação em relação ao tema. É preferível que isso não seja nem fumaça, porque onde há fumaça há fogo, e a democracia brasileira ela não flerta nem admite nem admite especulação sobre o tema. Tendo havido, seria de uma gravidade extrema, né? Seria muito grave se tivesse havido. Claro, eu ontem poucas vezes na minha vida pública eu amanheci um dia tão preocupado do que com a manchete trazida pelo Estado de São Paulo. Nós chegamos a ficar próximos a um lançamento de uma nota, até haver um primeiro movimento de desmentido do ministro da Defesa e do presidente da Câmara. Mas só o fato de nós estarmos sujeitos a termos que passar um dia sob especulação em relação a matérias como essa, isso faz com que o processo de vigilância seja constante. Uma coisa é certa, PSDB e todas as instituições brasileiras vão estar no firme propósito de garantir a posse do próximo presidente da República, eleito ou reeleito, de forma democrática, no processo legal e limpo, como nós acreditamos que são as eleições brasileiras desde o processo de redemocratização. Só para esmiuçar um pouco mais essa questão, o senhor que é um líder de partido, que certamente tem contato com deputados, senadores, com o meio político, o ministro da Defesa negou, o jornal manteve. O senhor tem alguma informação do que foi que houve, afinal? Se foi um suposto interlocutor que falou sem autorização do ministro? O que foi que houve, afinal? O senhor teve essa informação ou não? As especulações passam sempre por alguém ouvindo dizer de alguém. Isso nos permite tratar o tema ainda como algo que possa manter a vigilância de todos, mas que não traz nenhum tipo de sobressalto maior em relação à segurança que nós temos da força das instituições brasileiras para nos protegermos em relação a qualquer especulação como essa. A exemplo do fato da própria maturidade da liberdade de imprensa brasileira está em vigor. E isso garantir que seja também uma válvula de proteção à medida de que qualquer possibilidade de qualquer risco sobre qualquer tipo de ruptura possa ter uma vigilância constante das instituições, inclusive da imprensa brasileira. Isso envolve também a discussão sobre a proposta do voto impresso. E o PSDB, inclusive, na eleição do hoje deputado Tancredo Neves, disputou a presidência, chegou, inclusive, a pedir uma auditoria naquela ocasião. Foi uma disputa bastante acirrada, uma diferença próxima. Naquela ocasião, o processo foi
conduzido por, então, acho que estava na presidência, eu não lembro, acho que, mas enfim, foi conduzido por Carlos Sampaio, e ele naquela época apresentou um relatório dizendo que era difícil auditar as urnas eletrônicas e a apuração no país. Como é que hoje o senhor, e o senhor fala hoje em nome do partido, vê essa questão? Perfeito. É exatamente daí que nós partimos. O PSDB solicitou uma autoria, essa autoria foi autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O PSDB contratou a empresas que apresentaram o relatório, que é de conhecimento público, apresentado por Carlos Sampaio, e o que fez o Tribunal Superior Eleitoral, de lá para cá, publicou uma nova série de procedimentos, de resoluções, disciplinamentos, que passaram e atenderam às preocupações que o PSDB tinha. O próprio relatório do PSDB contribuiu com o próprio Tribunal Superior Eleitoral em eventualmente sanar qualquer tipo de dúvida técnica que pudesse haver. E o PSDB ficou amplamente satisfeito com o resultado de todos os procedimentos que foram tomados de lá para cá, o que nos dá segurança de seguir com o atual modelo como um modelo absolutamente seguro. Agora, uma outra coisa, e nada impede que todos nós e que toda a sociedade, que o próprio Tribunal Superior Eleitoral esteja sempre em busca de um processo de inovação, de aperfeiçoamento, de melhor segurança. O que não pode, o que não é salutar, o que nós não podemos compactuar é dizer, olha, vamos pensar aqui agora num novo modelo, já que as eleições foram fraudadas. Então, a premissa trazida pelo presidente da República no sentido de querer qualquer tipo de novo elemento no processo de votação, ela é uma premissa que não permite que nós possamos iniciar ou dar sequência a essa discussão, seja voto impresso ou qualquer outro dispositivo tecnológico, enquanto a premissa for vamos fazer porque as eleições foram fraudadas. Não. Acho que precisa haver um reconhecimento coletivo, faz bem à democracia, vitoriosos e derrotados reconhecerem o resultado eleitoral e juntos sempre estarem buscando um aprimoramento. Agora, o Brasil é o país da imprevisibilidade. Talvez seja a única grande democracia do mundo em que o vitorioso contesta o resultado, né? Isso torna o Brasil com as peculiaridades que são próprias nossas. Então, o PSDB participa, sim, de qualquer processo que possa inovar, dar mais segurança ao processo eleitoral, mas não participa quando isso levar a uma premissa estabelecida pelo presidente da República de que o processo precisa avançar porque as eleições foram fraudadas. E aí vem um novo elemento. Vamos aguardar. O presidente da República está prometendo provar as suas mais graves denúncias contra a democracia brasileira, está prometendo provar, através do que eles chamam um hacker do bem, de que as eleições brasileiras foram fraudadas. De duas, uma. O presidente da República será desmoralizado e ficará passível, né, de assumir as responsabilidades de suas afirmações, ou a segunda, né, demonstrar que nós tivemos falhas no processo que geraria uma grande crise democrática. Então, o país aguarda a cena dos próximos capítulos. O que não pode é simplesmente esse assunto ser botado embaixo do tapete. O PSDB, a posição do PSDB com relação ao voto impresso, auditável, né, como o presidente chama, qual é? É favorável? É contra? São duas coisas. E aí há uma grande mistura. O voto é auditável. O voto é auditável. Não há de se falar porque o voto é impresso e o voto é auditável. Qualquer um de nós que faz uma compra, todos os brasileiros, 80% da população brasileira compra, eventualmente, todos chutando um número, não conheço, mas grande parte da população brasileira compra com cartão de crédito ou cartão de débito. E ninguém precisa pedir a impressão da maquininha para que aquela sua conta seja auditável, ou que a maquininha seja auditável, né? A impressão
do recibo do comprovante daquele pagamento não é o que garante a posição auditável. Ora, se a urna está fraudada, ela vai imprimir algo fraudado. Então, volto a dizer, o PSDB não tem problema nenhum em discutir processos de avanço, não votará agora com o projeto, com o voto impresso, pela razão número 1, de que a premissa de que precisa fazer é um reconhecimento que as eleições são fraudadas, a premissa está errada. Número 2, não é uma solução tecnológica quando se demonstrou, quando houve o teste anos atrás, que se mostrou eficaz, nem o Tribunal Superior Eleitoral, nem os meios de tecnologias necessários são suficientes para entregar esse procedimento votando, funcionando e entregue com segurança no tempo necessário para uma eleição daqui a um ano, mas nós vamos continuar abertos para discutir modelos que possam aprimorar a segurança e a inovação do voto. Nós mesmos estamos contratando agora a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que está produzindo um aplicativo para o PSDB, e o PSDB, que vai pagar isso com recurso público, vai doar para todos os partidos brasileiros, um aplicativo que permite que mais de 1 milhão de filiados votem nas prévias do PSDB no dia 21 de novembro com reconhecimento facial, votando de qualquer local com a premissa de o máximo de segurança possível e com a segurança de que aquela pessoa está votando é exatamente a pessoa que está com registro, com filiação e registro no Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós somos adeptos da inovação, da segurança, mas a premissa política ela tem que estar presente nessas decisões. Presidente, o governo está rearticulando a sua base, né, e anunciou que haverá mudanças ministeriais a partir do início da próxima semana. Como é que o senhor vê esse movimento do presidente? Olha, é um governo que morre pela boca. Né? Quem assiste ou procurar no YouTube a convenção de Jair Bolsonaro vai ver o que o general Heleno dizia do Centrão. Né? Vai ver o que o general Heleno rotulava em relação ao que significava o Centrão. E o governo foi capturado pela realidade do governo de coalizão. Então, numa situação em que o processo eleitoral fosse feito falando-se às claras das dificuldades de, enquanto não houver uma reforma política, não conseguir se governar sem construir uma coalizão, e vendeu isso como sendo algo que jamais esse governo faria, os episódios mais recentes completam de uma vez por todas de que o presidente Bolsonaro pratica a posição clássica do que o eleitor brasileiro critica. Ele pratica algo completamente diferente do seu discurso. Presidente, nós entrevistamos recentemente o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e nós fizemos uma pergunta para ele sobre a questão como é que ele avaliava a questão do impeachment. Ele disse que na avaliação dele já havia elementos para abrir o processo de impeachment. Ele nos colocou a favor do impeachment. Ele disse que havia elementos para o processo de impeachment. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, os elementos para se processar um impeachment, eu digo isso, nós acompanhamos, já tivemos 2 no país, no intervalo talvez dos últimos 30 anos, algo em torno disso. Os Estados Unidos já passou por 3 em menos de 30 anos, de modo que nós temos a maior democracia do Ocidente também utilizar esses instrumentos. Mas o processo de impeachment, e nós fizemos um recentemente, eu fui protagonista de um, ele envolve outros elementos. O senhor deu o voto decisivo, né? Isso. Mas, além do voto decisivo, o próprio livro de Eduardo Cunha conta episódios, na realidade abre com a participação nossa, porque nós fomos um dos protagonistas, de fato, da articulação política, e de forma legítima, como um deputado de oposição, que sempre fez oposição ao PT. Mas veja, e aí com a autoridade de quem acompanhou de perto, nos bastidores, com informações e com articulações e nos bastidores em relação ao procedimento
O impeachment ele não se dá única e exclusivamente pela presença do crime de responsabilidade. Ele precisa ter elementos políticos. O primeiro é a falta de apoio no Congresso Nacional do presidente da República, o que há de se reconhecer, até pela pergunta que já foi feita anteriormente, que o presidente Bolsonaro tem, sim, ainda um nível de apoio no Congresso Nacional que não permite que caminhe qualquer tipo de pedido de impeachment de forma mais eficiente. Segundo, que na realidade é o elemento mais importante de qualquer democracia, é povo na rua. E não há, nem por razões da pandemia, nem por razões de uma classe média e de parte da população que nitidamente também não tem ido às ruas porque não tem tido o menor apetite político de se juntar com o PT e com os partidos bem à esquerda que estão nesse movimento. Então, não há povo na rua, o presidente da República ainda tem, com tudo que nós conhecemos, com as críticas que a sociedade faz e com de como se sustenta ou se segura uma base de apoio no Congresso Nacional. Terceiro, em tese, aguarda-se um elemento de um relatório de uma CPI, que, pelo que eu estou entendendo, ela pode ir a setembro, outubro, novembro. Ou seja, vem recesso parlamentar, eventual processo de impeachment que seja aberto sem povo na rua ou ainda com nível de apoiamento do presidente da República. A pergunta é se houver todos os elementos necessários, quando o processo se der depois de 6, 7 meses de discussão, que é o mesmo cronograma dos outros meses dos outros dois impeachments, se vai valer a pena tirar um presidente da República a 45 dias de uma eleição presidencial, a 60 dias de uma eleição presidencial. Se a democracia brasileira suporta isso, isso faz bem ao desafio maior de que é tirar o país dessa crise do Covid e voltar a devolver emprego e combater desigualdade social. Então, o PSDB não é contra o impeachment, mas a questão é que os elementos necessários para isso se processar de forma efetiva, que não seja só discurso para a plateia, eles estão muito longe da realidade. O senhor disse que foi protagonista do processo de impeachment. Vendo isso de forma agora, que tudo isso que se desencadeou desde então, como é que o senhor faz uma avaliação desse processo? Olhando esse processo do que resultou, o próprio PSDB depois passou da eleição presidencial, onde teve um desempenho que foi, o candidato do PSDB teve 4, acho que foi em torno de 4, um pouco mais, né? Menos, se não me engano, foi menos de 5, se não falha a memória. Enfim, como é que o senhor vê o que se encadeou desde então, daquele processo, deputado? Olha, curso da história se analisa. Ninguém pode estar fazendo conta sobre decisões acertadas ou erradas. O fato é que o fato é que o Brasil, em 2016, estava à beira do colapso econômico-financeiro. E havia os elementos necessários que nós dissemos há pouco. Havia, do ponto de vista formal, uma denúncia de crime e responsabilidade que, por si só, não era suficiente. Mas havia decisão e disposição popular e do Congresso Nacional. São os elementos que tiram o presidente da República. Disso, o governo Temer, em seguida, se instala, vem de forma crescente, trazendo importantes índices de recuperação econômica, até ser atingido pelas denúncias da JBS. A partir daí, o governo continuou fazendo reformas importantes, mas operou para se segurar quase que até o fim. Né? E isso resultou uma complexidade de elementos sociais que desencadeou na eleição de Jair Bolsonaro. Então, vai muito mais caber aos historiadores compreender e analisar com mais razão, à medida que o tempo vai se passando dos fatos históricos, do que a discussão se episódio A ou B era um acerto ou um erro político. O fato é que o PSDB pagou um preço em 2018, foi capturado por grande parte desse mau humor da população brasileira. O governador Geraldo Alckmin teve uma votação muito discreta, o PSDB teve uma votação
muito discreta, mas já em 2020, só 2 anos depois, o PSDB voltou a ser a maior força política do país, com o maior número de votos em todo o Brasil nas eleições municipais, tendo o maior número de prefeitos nas cidades com mais de 100 mil habitantes, tendo o menor custo per capita de investimento do fundo eleitoral na aplicação dos recursos públicos, governando as principais cidades do Brasil, a exemplo da vitória retumbante em primeiro turno em Natal com o nosso prefeito Álvaro. Presidente, como é que está o processo de prévias do PSDB? Tasso Gereissati, ele desistiu? Está só o Dória e o Eduardo Leite ou os três ainda estão disputando? Nós temos 4 pré-candidatos anunciados: o governador Dória, o governador Eduardo Leite, o senador Tasso e o ex-senador, ex-prefeito Arthur Vigílio. Nitidamente é um movimento, o Arthur Vigílio e Tasso, eu acompanho movimentos de articulação mais interna dentro do partido, e o governador João Dória e o governador Eduardo Leite começaram a andar o Brasil. O governador Dória já esteve no Mato Grosso do Sul, teve em Goiás, teve mais, acho que 3 ou 4 estados. O governador Dória teve no Mato Grosso do Sul, no Paraná, e mais 1 ou 2 estados. E o governador Eduardo Leite também já fez importantes incursões no Brasil. Nós vamos mobilizar um partido que em 2018 teve uma votação para presidente da República absolutamente incompatível com a história do partido desde que disputa eleição presidencial. Como disse antes, em 2020 o partido se recupera na eleição municipal e nós voltamos a exercitar um nível de vida partidária que nunca houve. O PSDB vai fazer a maior eleição interna para a escolha de um candidato a presidente da República da história da América Latina. São mais de 1 milhão de filiados, são 33 deputados federais, 8 senadores, mais de 500 prefeitos, mais de 500 vice-prefeitos, mais de 4 mil vereadores que vão decidir mudar aquele padrão onde em um restaurante em São Paulo se discutia importantes nomes públicos de qualidade que foram nossos candidatos a presidente, e vamos trocar isso pela participação direta do partido na escolha do nosso candidato. Dia 21 de novembro, nós teremos um candidato a presidente da República escolhido de forma democrática, vai sair com muito vigor político, vai haver unidade partidária entre o vitorioso e os derrotados, deixando o partido fortalecendo a escolha do pré-candidato do partido, e esse pré-candidato, como disse nas minhas declarações anteriores, vai, junto com os demais partidos que estejam longe desse polo de extremos, discutir as alternativas. Eu já disse antes, nós não podemos querer apoio sem dar sinais que podemos também apoiar. Vai caber a qualidade desse candidato escolhido num processo intenso, a demonstrar junto aos partidos aliados a capacidade do PSDB continuar sendo uma alternativa que possa se colocar a esses extremos que estão estabelecidos entre Lula e Jair Bolsonaro. As pesquisas até agora mostram muita dificuldade de um terceiro nome romper a polarização, né? O senhor vê, como é que o senhor vê aí a chance de surgir o nome, e esse nome do PSDB que foi escolhido, conseguir galvanizar o eleitorado, conseguir mobilizar o eleitorado para ser uma alternativa entre os dois candidatos que até agora aparecem aí como com mais possibilidades de polarizar a disputa do próximo ano pela presidência? As pesquisas mostram 2 coisas. Uma, não há esse nome fora ainda do campo do centro, mas mostram também que mais da metade da população quer um nome fora desses polos. O trabalho é como demonstrar, primeiro, a esses 60% do eleitor brasileiro de que vai haver unidade política partidária de forma consistente, com um tamanho, não que seja uma unanimidade em todo o campo dos polos distantes desses extremos, desse conjunto fora dos extremos.
demonstrar a esses 60% dos eleitores que vai haver uma candidatura consistente com uma grande aliança de políticos para oferecer essa alternativa. Segundo, o eleitor só coloca nome de pessoas quando conhece. E só disputar a eleição presidencial desses nomes mais sólidos o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula e o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. São os três nomes que já disputaram eleições nacionais. Os demais nomes, todos serão nomes conhecidos ao longo do processo eleitoral. E os recalls e as intenções de voto só se manifestam quando esse eleitor conhece esses nomes ao longo da campanha. Nós temos certeza de que essa construção de uma candidatura sólida do PSDB, com a construção do apoio de muitos outros partidos, ela vai tomar tamanho no momento apropriado, com a campanha de televisão e rádio, e à medida que o país passar a se concentrar sobre quais são as alternativas que possam se estabelecer a Lula e a Bolsonaro. Presidente, o senhor concedeu uma entrevista há 3 dias afirmando que o PSDB não vai abrir mão da candidatura presidencial. Eu lhe pergunto o seguinte, passado esse primeiro momento, primeiro turno, que o PSDB vai ter uma candidatura, no segundo turno, mantendo-se a polarização, você já tem uma discussão com relação a isso? Qual o rumo que o partido vai tomar? Eu pergunto isso por conta do posicionamento que foi colocado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse que ficaria ao lado da democracia. Como é que o senhor vê isso? O PSDB não conjectura nenhuma outra alternativa que não seja ter o candidato do campo do centro no segundo turno. Nós temos certeza de que nós vamos estar disputando no segundo turno a eleição contra Lula ou contra Bolsonaro, e nós não trabalhamos com outra alternativa que não seja firme confiança de que há um espaço para que nós possamos oferecer outra alternativa ao eleitor brasileiro. Está descartada qualquer possibilidade de participar de uma discussão com esses outros nomes, esses outros partidos do centro? Não, está descartada a possibilidade de achar que nós não estamos no segundo turno. Quando o senhor falou para o Globo, chegou a ter a interpretação que o PSDB poderia dar margem ali para até... Não. São duas coisas. Uma, o que foi tratado no Globo, e não é tratado no Globo. Eu dou essa entrevista desde o dia 1º de junho de 2019, no Estadão, minha primeira entrevista como novo presidente do PSDB, dizendo que nós não podemos apresentar prato feito nas alternativas aos partidos que sempre podem ter aliança conosco. Que nós não podemos querer ter o protagonismo de uma candidatura presidencial dizendo que não temos a humildade suficiente de discutir com o DEM alternativa de Mandetta, com o MDB alternativa de Simone Tebet, ou com qualquer outra alternativa nesse campo. O que nós achamos é que nós vamos sair extremamente fortalecidos de um processo de prévias, que esse nome vai estar com um grau de densidade mais sólido do que possivelmente grande parte dos nomes estão apresentados, e que nós vamos ter a humildade de pedir o apoio desses partidos, porque temos também a mesma disposição de apoiá-los se nos convencermos que é a melhor alternativa para vencer Lula e vencer Bolsonaro. Então, é nesse aspecto que o PSDB acredita na sua candidatura presidencial de forma muito humilde, construindo com todos os outros partidos. E, feito isso, nós temos a crença absoluta de que, com isso, nós estaremos no segundo turno, por isso não admitimos assim discussão de qualquer outra alternativa de segundo turno, porque nós vamos ter um candidato no segundo turno para enfrentar Lula ou Bolsonaro. Seja ele do PSDB ou não, mas claro que quando nós fazemos prévias, não fazemos prévias para brincar de eleição. Então, temos assim, a firme convicção de que nós vamos poder ter como alternativa no segundo turno esse candidato do PSDB construído com esse grande conjunto de alianças, mas respeitando essa discussão interna nossa até o último momento. O senhor disse que acredita que, terminadas as prévias, o vencedor terá apoio de quem não tiver êxito nessa disputa. Isso já está acordado, é um compromisso firmado. Agora, vamos surgir a hipótese que o candidato que ficar em segundo ou mesmo em terceiro não tenha sucesso nessa disputa interna, mas ele consiga mobilizar
fora do PSDB, um apoio muito significativo. Vamos, apenas para uma hipótese, assim, só para fazer um exercício aqui de raciocínio. Eduardo Leite, mas é apenas hipotético, poderia ser o contrário, outro nome, Tasso. Ele não consegue êxito, mas até pela mensagem que ele conseguiu passar agora, com essa posição que ele assumiu a colocar claramente sua orientação sexual, consegue galvanizar o movimento fora do PSDB, mas não tem êxito nas prévias. Ele não pode sair fortalecido para apresentar o seu nome e isso ser um movimento tão forte que ele se sinta à vontade para se apresentar por outra legenda, por exemplo? Olha, assim, algumas coisas em relação a isso. Primeiro, o próprio governo. Primeiro, eu participei de conversas que hoje é reportada pelo governador João Dória, onde há uma clara compreensão de que o derrotado os derrotados vão apoiar o vencedor. Segundo, usar uma expressão nossa aqui do Nordeste, né? Nós não estamos falando com o menino buchudo, né? Uhum. Menino buchudo nem E que eu é citei dono esse da exemplo, mas bola. pode ser outro, por exemplo, Tasso Gereissati hoje, Isso. a mensagem que é o Biden brasileiro. Ele pode, no partido, mas tem um movimento tão Eu digo, forte como o Biden eu brasileiro digo, que... quando eu digo não estamos, a expressão nossa aqui no Nordeste, nós estamos falando com o menino buchudo, né? Não quer dizer que há maturidade suficiente de entender que entra num jogo como esse é para respeitar o resultado desse jogo. A premissa é que o derrotado não sai muito menos fortalecido do que o vencedor. Claro que o derrotado passa a ser um protagonista político muito relevante na aliança. Por exemplo, vamos falar uma mulher, vamos citar, por exemplo, o ano passado, 2019, desculpa, 2020, vamos falar do ano passado, 2020, de uma mulher derrotada que fazia críticas duríssimas ao vencedor e virou sua vice-presidente da República, Kamala Harris. É como se joga o jogo das democracias internas nas prévias de um partido. Nada impede que nós vamos ter um chute da canela aqui, um chute da canela ali, uma discussão mais dura aqui, uma discussão mais dura ali. É do jogo da discussão política, desde que haja lealdade, não no ataque pessoal, mas na política, nas ideias, e ao final do processo nós possamos fortalecer essa candidatura numa grande unidade. Eu não tenho a menor dúvida de que o partido vai sair unido desse resultado, dói um pouco para quem não leva, mas em seguida se constrói um processo de unidade onde esse que participou das prévias não tenha dúvida que ele tem um quinhão político na conquista de uma eventual vitória política lá na frente, com a responsabilidade e com a discussão que teve de contribuir com a discussão. E as prévias não é uma tradição, vai ser uma experiência até interessante, né? Porque nas prévias não é tradição na política brasileira. Acho que teve uma experiência no PT, mas disputou Lula e Eduardo Suplicy algumas eleições atrás, mas foi uma coisa que todo mundo sabia que Suplicy Isso. não tinha chance. Então vai ser uma experiência interessante agora. E ela foi muito capsulada, né? Ela apareceu, ela foi quase que uma convenção, digamos assim. Foi quase que num ambiente de convenção. E de homologação, né? E estavam todos lá em algum local, em Brasília ou São Paulo, votando. É bom lembrar agora. Essa vai ser nacional. Essa é nacional. E qualquer filiado está com esse aplicativo aqui na mão, como eu estou falando, nós estamos dando entrevista, eu segurando um celular aqui pelo Zoom, né? Vai estar com o seu aplicativo na mão, votando no interior do Amapá, no interior, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, em Mossoró, ou na Serra Gaúcha. Agora, o senhor não está com a impressão que assim os candidatos eles têm fixado uma mensagem e, ao mesmo tempo, apresentado vulnerabilidades? Por exemplo, Dória com a vacina, que Dória com a vacina, na pandemia, Eduardo Leite, além dessa questão, a gestão também, ele tem apresentado fixado muita mensagem em gestão. Tasso Gereissati, que está passando a capital, além de gestão também, porque lá no Ceará, quando ele pegou também na capacidade de enfrentar o problema econômico, mas, ao mesmo tempo, várias vulnerabilidades e não está com essa impressão que esse debate tem apresentado esse aspecto na discussão do candidato do PSDB?
É bom lembrar que eles falam para, digamos, uma estratificação eleitoral diferenciada. Não é? O filiado é alguém que acompanha a política, não é? É alguém que tem uma identidade política, política ideológica, né? E então, e muitas vezes esse debate vai ter, digamos, vai ter um grau de exigir um grau de qualificação maior do que uma disputa tradicional já na eleição clássica propriamente dita, porque você vai ter um público muito mais exigente, alguém que conhece a história política do partido, que tem uma posição social-democrata, que é a posição do PSDB, com a compreensão de que o Estado precisa, para que o Estado possa participar da distribuição de renda, da redução das desigualdades sociais, esse Estado precisa ter receita. Para esse Estado ter receita, nós precisamos ter uma iniciativa privada pujante, não é? Recolhedora de impostos com qualidade, que possa gerar emprego, gerar divisas, que o Estado não atrapalhe essa iniciativa privada. Esse é o social-democrata que vai ter muito mais qualidade na cobrança de como esse debate se estabelece, com questões como reforma administrativa, reforma tributária, eficiência do Estado, um Estado menor que possa gerar mais recursos para que possa ser compartilhado para a redução das desigualdades sociais e, sobretudo, para a participação da geração de emprego. Então, seguramente há uma fala para uma estratificação diferenciada do eleitorado. Presidente, a gente já está se caminhando para o final. Eu queria trazer agora o PSDB para cá, para o Rio Grande do Norte. A gente tem informações políticas aqui de que, como o senhor deve saber, o PSDB ele tem a maior bancada na Assembleia hoje, ele também foi o partido que conseguiu o melhor resultado nas eleições municipais recentes. A gente tem informações de que boa parte desses deputados do PSDB, deputados estaduais, incluindo o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, eles estariam avaliando a possibilidade de sair do PSDB, ir para um partido mais alinhado com o bolsonarismo e apoiar uma candidatura, por enquanto, ao Senado do ex-deputado federal, que foi do PSDB, Rogério Marinho. E aí teria um candidato ao governo. Eu lhe pergunto, o PSDB tem conhecimento dessas informações e o que é que pretende fazer com relação a isso? Nós temos conversado. Rogério Marinho é um dos quadros mais qualificados da vida pública nacional, foi um dos melhores quadros nossos do PSDB, questões que o Rio Grande do Norte conhece, aceitou um convite para participar do governo Bolsonaro e, com sua competência, esse convite evoluiu para ele ter missões políticas mais importantes. Na hora que esses convites surgiram, nós, dada a nossa relação política e pessoal, você fez a devida avaliação que era, no primeiro momento, necessário ele se licenciar do PSDB e, no segundo momento, ele fez a saída do partido, mas continua tendo, da nossa parte, um grande respeito e uma grande admiração. Nós investimos fortemente nas eleições no Rio Grande do Norte, em modo especial na reeleição do primeiro turno do prefeito Álvaro, que fez uma excepcional primeira gestão e seguramente vai fazer um excepcional segundo mandato. A gente tem a compreensão da realidade política e da vinculação dos nossos deputados do PSDB à liderança de Rogério Marinho, e nós estamos conversando com maior transparência, buscando algo que, qualquer que seja o movimento, seja feita dentro de uma relação muito respeitosa e madura que nós temos. Mas estamos acompanhando de perto toda essa construção e a relação com o presidente da Assembleia, com o Ezequiel, com o deputado Ezequiel, uma relação franca e muito transparente. O senhor vê possibilidade do PSDB ter candidato próprio aqui nas eleições majoritárias para o governo? Para o Senado, Ezequiel já disse que deve apoiar a candidatura de Rogério Marinho. O senhor vê a possibilidade do partido ter candidato a governador aqui? Essa é uma construção que tem que ser feita ouvindo as lideranças do PSDB, mas ouvindo também, sobretudo, os parceiros históricos que nós temos do Rio Grande do Norte. Nós temos importantes outras lideranças que em outros momentos já tivemos juntos, com o MDB, com democratas. Então, a candidatura a governador passa por um campo mais amplo de discussão. Entendo. Eu vou ser mais assertivo com relação a essa questão.
Atualmente, um dos únicos nomes que se sobressai é o do prefeito Álvaro Dias. É um dos nomes que se sobressai. Eu lhe pergunto, como presidente do partido, ou o partido em si, vai defender a candidatura de Álvaro Dias ao governo? Vocês têm essa linha, essa tendência de defender essa candidatura, até para ter um governador, para tentar ter um governador no país, mais um governador? Eu posso garantir que, se Álvaro fizer uma reflexão com o conjunto das forças políticas locais de que topam a disputar uma eleição para governador do Estado, ele terá absoluta prioridade dos investimentos do recurso do partido. Se Álvaro vier a tomar essa decisão na construção do ambiente local, no diálogo com nossos parceiros de outras lutas eleitorais no Rio Grande do Norte, Álvaro será prioridade nacional do PSDB. O partido considera importante ter a candidatura dele até para a articulação dos palanques nacionais, para fortalecer a candidatura presidencial do PSDB? Não só como palanque, mas com a compreensão que Álvaro é um prefeito reeleito, em contribuindo mais 2 anos, são 6 anos de administração. A população compreende no 6º ano, quando um prefeito se descompatibiliza para ser candidato a governador, há essa compreensão clássica na cultura do eleitor brasileiro, e Álvaro daria o passo seguinte de consolidar a liderança dele, que vem sendo crescente na política potiguar. Álvaro é uma prioridade nossa. Nas eleições do ano que vem, o PSDB não formará aliança com o PT e o partido de Bolsonaro, os partidos que apoiam Bolsonaro? Ele vai sim ou não? E a outra é a seguinte: sua opinião com relação ao fundão que foi agora aprovado na LDO, fundão de 5,7 bilhões. O PSDB não terá aliança com o Bolsonaro e não terá aliança nem com o partido de Bolsonaro, nem terá aliança com o PT. O fundo eleitoral é o modelo que o Supremo Tribunal Federal decidiu para o modelo de eleições. O Supremo migrou o sistema de financiamento do privado para o sistema público. Qualquer que seja o valor, qualquer que seja o recurso definido pelo Congresso Nacional, o PSDB toca as suas eleições, exemplo do que fez em 2020, tendo o menor custo per capita por voto nas eleições municipais.